Oi, gente! Eu estou aqui hoje para falar sobre um assunto muito importante. Vamos falar sobre aceitação. Aceitação de quem nós somos. Se você é novo no canal, se inscreva, curta, deixe seu like aí pra gente, acione o sininho, porque isso nos ajuda e muito. Para você que já tem nos acompanhado, sabe que hoje o vídeo tá um pouco diferente, não é? Tá sentindo falta de alguém? Eu tô sentindo muito falta do meu esposo Israel, que hoje não vai participar desse vídeo. Exatamente porque falar sobre aceitação é algo tão particular, uma experiência tão própria, que se nós colocássemos a experiência dos dois, deixaria o vídeo muito extenso, muito longo. Então nós decidimos que nessa primeira parte eu vou falar sobre a minha experiência de aceitação e depois ele vai falar sobre a experiência dele de aceitação. Então fica ligado aí que haverá um segundo vídeo sobre esse assunto somente com Israel, tá bom? Desde criança eu me sentia diferente, eu sabia que eu era diferente, que eu tinha algo em relação às outras crianças que me diferenciava. As pessoas, na realidade, me faziam me sentir diferente. Eu cresci num ambiente religioso, num ambiente de cultura cristã, onde a heterossexualidade é a chave para a salvação de um povo. Então isso foi muito firmado em mim, muito fundamentado em mim. Eu não tive uma referência uma afetiva, eu não tinha contato com homossexuais. Na minha cabeça eu era o único, na minha cabeça eu era o patinho feio. Essa questão da religião, da cultura cristã, ela é tão introjetada na nossa mente que a gente acaba não tendo outras possibilidades, não conseguindo abrir a visão para enxergar além daquilo que nos foi propagado. E por conta disso, de ouvir tantas pregações falando apenas que uma afetividade, isso me levaria para o inferno, que eu não queria nem dialogar sobre isso, eu não queria nem ter a possibilidade de me aceitar nesta condição. Fui crescendo cada vez mais introspectivo, não me abrindo, não me mostrando. Foi muito difícil falar sobre aceitação, falar de uma fase da minha vida em que foi muito duro, uma experiência traumatizante. Eu sei que muitas pessoas que estão vivendo ainda hoje essa realidade também passam por isso, e é por isso que eu me sinto no direito, na obrigação mesmo de compartilhar isso, porque eu sei que na minha época eu não tive essa referência, eu não tive quem pudesse se abrir comigo, me ensinar. Eu espero que seja de grande valia isso que nós estamos fazendo. Na igreja, na rua, na escola, o que eu ouvia eram piadas, zoações. Hoje a gente chama de bullying, mas na minha época era brincadeiras. Muito fundo de egoísmo, de mentiras, de humilhação. E cada vez mais eu me sentia humilhado, diminuído, desprezado, porque todos os termos que eram usados eram pejorativos, era introjetando na minha mente que eu era inferior, que eu era pequeno, que eu não era capaz, que eu iria ser a vergonha da família, que não poderia ser assim. Por isso que cada vez mais isso era reforçado. Gente, eu tô falando de uma época da minha vida que era 95, 96, 97... uma época em que esse assunto não era debatido. Eu me lembro que na igreja, as pregações que se falava disso, como eu disse, era falando que ia para o inferno, mas não havia diálogo, não havia explicação, não havia momentos para conversar, nada disso. Então era uma fase em que não se tinha esse conhecimento. Até que em 99, alguns anos depois, eu tive a minha primeira experiência, marcou muito a minha vida. É uma experiência de fé, cada um tem a sua, cada um acredita naquilo que foi ensinado, acredita naquilo que teve de experiência, e eu vou compartilhar a minha experiência. Foi então que em 99 eu tentei me matar. Essa foi a primeira vez que isso aconteceu. É difícil falar sobre esse assunto, mas é importante.
Eu estava tão amargurado, tão triste, tão fechado, tão humilhado, tão pequeno me sentia. Na minha cabeça não havia saída. O que vão pensar de mim? Porque eu já entendia o que eu sentia, eu já entendia quem eu era, mas não queria aceitar. Então, o que diriam sobre mim? O que pensariam sobre a minha família, a comunidade que eu vivia? Como eles se sentiriam a respeito daquilo que eu sabia que eu era, mas eu não queria admitir e aceitar? Eu estava em profunda tristeza. Eu me sentia a escória, o lixo. Eu estava na minha casa, sozinho, com todos esses pensamentos, e era um dia de muita angústia. Eu estava chorando copiosamente e eu queria conversar com alguém, eu não tinha com quem conversar. Eu queria desabafar, eu queria ajuda, eu estava gritando por socorro. E eu lembro que nesse dia, na minha casa, de fato, eu estava gritando, literalmente gritando por socorro. E ninguém podia me ouvir, porque ao mesmo tempo que eu estava gritando por socorro, eu tinha fechado toda a casa, porque eu sabia que se alguém ouvisse, não ia ser o socorro que eles me dariam. Eu sabia que no fundo, se alguém ouvisse, a situação ficaria pior. Então eu tinha trancado toda a casa para que ninguém ouvisse, mas eu precisava tirar aquela angústia do peito, eu precisava desabafar. Não tinha ninguém em casa, minha mãe estava na igreja, meu irmão também estava na igreja, a minha irmã tinha saído, e aí eu peguei a faca, tremendo, e eu coloquei no punho esquerdo. E aí, chorando copiosamente, tremendo muito, eu só pensava nessa angústia e o quanto a minha família sofreria se eu continuasse vivo sendo gay. Era a única solução na minha mente, o ponto final nisso tudo, tirando a minha própria vida. Essa era a certeza que eu tinha. Embora ao mesmo tempo eu não quisesse fazer aquilo, eu sabia que era a única solução que traria e colocaria um ponto final no meu sofrimento. Foi então que, meio nessa angústia, só saiu uma frase: Deus, faz alguma coisa. O meu sentimento era: por favor, queira fazer alguma coisa por mim, me tira dessa angústia, faz algo novo. Mas só saiu: faz algo. Eu falo que é uma experiência de fé porque exatamente quando eu criei a coragem de puxar a faca, o telefone da minha casa tocou. Era alguém que não tinha probabilidade de querer falar comigo. Era uma amiga do meu irmão, da igreja dele, perguntando: Paulinho, o Everson tá aí? E eu disse: não, Cris, ele está aí na igreja. Ela é. Eu já falei com ele. Por que eu te liguei? Tá tudo bem? Tá tudo certo por aí? Naquele momento, em prantos ainda, eu entendi que já era um sinal dentro da minha fé sobre a importância da minha vida, sobre o que Deus tinha para minha vida. O Deus que eu creio, o Deus que eu cresci crendo. E então, naquele momento, quando ela desligou o telefone, dizendo: tudo bem, se cuida, Deus te ama. Quando ela desligou o telefone, eu sabia então que eu não precisava tirar a minha vida, que haveria de alguma forma uma outra saída. Eu comecei a me olhar então de forma diferente e saber que sim, tem uma importância sobre a minha vida. Eu poderia não estar entendendo, mas de alguma forma a minha vida era importante para alguma coisa. Eu comecei então a me olhar diferente. Eu passei para um processo de mutação, de metanoia, para me aceitar, para me amar, para passar a me cuidar mais. Aí, gradativamente, eu comecei a conversar com outras pessoas, eu comecei a interagir com outras pessoas. De fato, aí nesse momento começou o meu processo de aceitação. A questão toda nisso é que nos anos 2000, a cultura até então chamada GLS, nos era apresentada reservada às noitadas, aos chamados inferninhos,
como se gays e lésbicas e simpatizantes só tivessem capacidade de conhecer isso, de desenvolver esse tipo de socialização, como se nós não fôssemos capazes de desenvolver famílias, profissões, como se nós não fôssemos capazes de ser gente. Foi então que eu comecei a ter contato com essa cultura GLS. Eu comecei a frequentar muitas boates, baladas, eu comecei a frequentar lugares reservados especificamente para o público GLS. Eu mergulhei de cabeça nas noitadas. Foi aí que eu conheci meu primeiro namorado. Isso não quer dizer que eu me aceitava, porque exatamente por não me aceitar que as pessoas ao meu redor não sabiam de nada da minha vida. Bom, quando eu resolvi falar para minha mãe sobre a minha sexualidade, ela sentiu a necessidade de falar com o meu pai. E no primeiro momento eles choraram, eles sentiram, sofreram, mas disseram: estamos com você, você é o nosso filho. Mas em um segundo momento, por conta dessa cultura cristã e por outras situações, eu acabei sendo expulso de casa e acabei indo morar sozinho. Foi aí que eu tive que conhecer em profundidade quem de fato eu era, me relacionar comigo mesmo. Mas nesse momento ainda eu não estava pronto e ter que me enfrentar foi difícil. E aí eu me enfiei nas bebidas, eu me enfiei nas drogas. E aí entra a minha segunda tentativa de morte. Eu peguei tudo que eu tinha de álcool em casa e bebi até não lembrar de mais nada, ficar desmaiado e urinar e defecar sem o melhor controle e qualquer lembrança do que aconteceu. A tentativa só representava aquilo que estava crescendo cada vez mais dentro de mim. A angústia, o sofrimento, as não respostas, isso cada vez mais ficava pior. Eu morei sozinho até os meus 27 anos de idade e vivi bem. Depois dessa fase sombria, de perdição, eu me encontrei. Eu passei de fato a me aceitar, a olhar para o espelho e ver o Paulo, o verdadeiro Paulo que estava ali e me amar. Aí então eu comecei a sentir falta daquilo que eu gostava, do espiritual, de tudo aquilo que eu aprendi da música, das amizades, tudo aquilo que eu sabia de quem era Deus, aquela mesma experiência que eu tive de perguntar algo sobre a minha vida e ter uma resposta de que eu era valioso, tudo aquilo ali começou a se fazer necessário novamente na minha vida. Foi então que, por conta disso, eu me deixei levar de novo por um processo psicológico massacrante, absurdo. Exatamente porque eu então conheci hoje o meu atual esposo, o Israel. Eu o conheci também por meio da igreja, onde a homoafetividade não era aceita, mas ainda assim, para estar perto dele, eu me deixei levar por esse processo. Embora eu estivesse me aceitado, essa aceitação foi balançada exatamente por conta dessa estrutura religiosa, porque para mim, até então, aos 27 anos de idade, ter uma manutenção espiritual, ter um desenvolvimento espiritual estava ligada diretamente a uma instituição pela qual eu pudesse participar, pela qual eu pudesse me desenvolver. Eu não sabia, eu não tinha o entendimento de que a minha espiritualidade, a minha fé, o Deus em quem eu creio, poderia ser desenvolvido, dada manutenção, ter relacionamento simplesmente pelo fato de crer. Hoje, é claro que eu tenho medos, mesmo me aceitando quem eu sou, me declarando gay, me declarando homoafetivo, tendo relacionamento com a minha família. É claro que eu ainda tenho medo de me agredirem na rua, eu tenho medo de agredir ao meu esposo na rua, eu tenho medo de agredir o meu filho na rua. Mas isso não diminui o amor por quem eu sou, o amor pela pessoa que eu me tornei. A história de aceitação é uma história de superação,
é uma história de experiências maravilhosas, é uma história de restauração. A história da aceitação é uma história de reconstrução, é uma história de desconstrução, é uma história de amor, de envolvimento, mas sim, é uma história de muita tristeza, de muito choro, de muita angústia, de profunda tristeza. Eu sei o quanto é difícil lutar contra todo esse sentimento, toda essa angústia, esse vazio, contra a certeza de que o fim da sua vida vai pôr ponto final ao sofrimento. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Hoje eu sou uma pessoa que se ama, que tem um alto astral, que é pra cima, que tem uma visão positiva da vida, mas nem sempre foi assim. Tudo porque disseram e falaram algo sobre mim, introjetaram na minha mente coisas ao meu respeito que me diminuíam, que causaram ansiedade, que causaram angústia, tristeza profunda. Pense você, se você também não está fazendo isso com alguém, causando nela uma tristeza profunda, a ponto dela imaginar que não há outra solução. Para você que está passando por uma situação parecida com a minha, eu não posso afirmar que logo isso tudo vai se resolver. Pode ser que demore. A única coisa que eu posso te dizer com certeza é que sim, a sua vida tem importância, ela vale. E por saber disso é que eu não desisti da minha. Me aceitar fez eu ressignificar todas as minhas experiências e mudar completamente o meu futuro. Bom, gente, é isso. Muito obrigado por ficar até o final e eu espero que de fato esse vídeo ajude algumas pessoas. Não importa quantas pessoas, mas que alguém seja tocado e seja ajudado, tá bom? Não esquece de compartilhar, de curtir e de comentar nas nossas redes sociais para que a gente possa discutir mais sobre esse assunto. Muito obrigado!